Boa noite pessoal. Hoje dia 22 de janeiro, 2020, né? Olha só que beleza, que ano bonito. Quarta-feira eu estou aqui para fazer a live novamente aí para vocês. Mais uma semana de trabalho, graças a Deus. E hoje com um assunto bem legal, que eu acho que já fiz lives anteriores sobre esse assunto, mas pela época do ano e pelas necessidades e pelas todos os questionamentos e dúvidas que as pessoas têm com relação a isso, eu resolvi repetir essa live. E a live de hoje, para quem está entrando agora, a gente vai falar um pouquinho sobre retenção hídrica, inchaço, né? Vulgarmente chamado de inchaço, ou coisa ruim, né? E como essa época do ano, gente, oi pessoal, oi, boa noite para todos que estão entrando aí, Ange Ferreira, a Cacá, a Verbe, ai meu Deus do céu, que eu não vou conseguir falar e eu tô sem óculos, eu não enxergo direito. Boa noite a todas vocês que estão entrando, desculpe gente, eu vou pôr lente já, tá? E eu sem óculos, nossa, eu não enxergo nada. Daniele, Helena, Rochamerce, minha seguidora assídua. Cleodilene Mendes, Dário. Bom, enfim, boa noite a todos vocês. E eu resolvi falar sobre retenção hídrica. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, essa época do ano eu costumo dar ênfase a uma alimentação mais intoxicante. Eu sei que as pessoas abusam nas férias, nas festas, enfim. Então aí volta, né, para a rotina com várias disfunções, né, várias queixas. E entre as queixas principais está o inchaço, né? Então, para a gente poder amenizar esse tipo de problema é que eu estou fazendo a live de hoje para ajudá-las nesse sentido, dando algumas dicas, fazendo vocês entenderem talvez algumas coisas que sejam importantes. Para quem não me conhece, eu sou Roseli Rossi, nutricionista, especialista em nutrição clínica funcional e fitoterapia, e atendo todos os dias aqui na Clínica Equilíbrio Nutricional, que fica situada em São Paulo, mais precisamente na Zona Leste, no Tatuapé, na Praça Silvio Romero. Pronto. Aí no meu site vocês vão saber tudo o que a gente faz aqui, os nossos serviços, os meus livros e da doutora Juliana, que nós fizemos, os nossos cursos online de receitas, os cursos são todos de receitas, enfim, saudáveis, práticas, gostosas. Eu tento passar isso todo dia para vocês, que comer saudável não é comer coisa cara, não é comer coisa difícil de fazer, dá pra gente introduzir bons hábitos alimentares no nosso dia a dia perfeitamente. E principalmente você que tá me vendo aí, que é essa mulher moderna, que não tem tempo de ficar na cozinha, que tem que ser cozinha rápida, que pode congelar, enfim, eu sempre mostro essa praticidade e reaproveitamento de alimentos, porque essa criatividade, essa funcionabilidade também na cozinha faz com que vocês permaneçam com hábitos alimentares saudáveis, tá? Bom, então depois dessa introdução, vamos começar a falar exatamente sobre o assunto da live, né? Pra gente não se perder e tentar conseguir falar tudo aí que eu preciso. Gente, o nosso corpo, as perguntas que vierem, né, sendo feitas, eu vou tentar responder, o que não der eu vou fazendo sempre pra depois, tá? E aí eu tenho como que é? Lojoias. Olá, doutora! Um beijo grande aí, ó, para todas vocês. Puxa, eu fico super contente com essa audiência cada vez maior das minhas seguidoras, cada vez mais assíduas. Nossa senhora, muito legal, viu? É isso que me estimula cada vez mais. O nosso corpo, gente, é formado entre 60% a 70% de água. Então a água é vital para a nossa saúde. É vital para o funcionamento de todo o nosso metabolismo, né, de todo o nosso organismo, dos nossos órgãos. Ela que vai levar os nutrientes para as nossas células, ela que vai fazer a desintoxicação. A gente pode ficar mais tempo sem comer do que beber. Mas também a água, quando ela está demais no nosso corpo, né, a mais do que deveria, em lugares errados, ela também causa vários problemas. Então a gente tem que ter sempre um balanço hidroeletrolítrico, que a gente chama.
E vários órgãos, eles são responsáveis por manter esse equilíbrio de água, de líquidos no nosso corpo. Porque os nossos líquidos, a água, ela fica dentro e fora das células, tá? Então existe uma pressão aí entre a parte interna e externa, e aí então a gente tem que manter sempre isso um equilíbrio para que haja então a quantidade de água necessária tanto internamente às nossas células quanto externamente. Aí perfeito, eu me sinto bem, né? Eu tenho a quantidade de água suficiente. Mas quando há um desbalanço, um desequilíbrio, acaba acarretando problemas, tanto para mais quanto para menos. Para menos é a desidratação, que não é o assunto dessa live. O que eu vou falar hoje é quando há água a mais em tecidos e cavidades, por causa que há um desbalanço nesse equilíbrio hidroeletrolítrico, que quem é responsável é o coração, o pulmão, a glândula paratiroide, a hipófise, os rins, é lógico, né? São todos sistemas, vamos dizer assim, e órgãos responsáveis, a suprarrenal, que são responsáveis por manter todo esse equilíbrio de líquidos no nosso organismo. Agora, a retenção hídrica, gente, ou edema, ela pode ser temporária ou pode ser mais permanente, né? Quando é mais permanente, que ela é mais contínua, é mais prolongada, aí a causa é muito mais séria. E é importante sempre a gente descobrir a causa que me levou a esse edema, a esse inchaço, né? Porque sempre eu digo que a nutrição funcional tem esse diferencial. Quando o paciente refere, doutora, eu fico inchada, eu incho muito, eu acordo com os pés inchados, eu aperto assim o dedo e ele até volta, eu sinto que aquilo tá cheio de água, né? Eu sinto que eu tô com uma retenção, a mão, eu não consigo colocar os anéis, ou às vezes o rosto tá inchado ao acordar, ou às vezes até no final do dia, depende, pode acontecer ou no começo ou no final do dia, são horários mais propícios a acontecer. Eu tenho que descobrir que causa que está levando esse inchaço. Se é algo, então, quando começou esse inchaço? Foi agora que você viajou e aconteceu que você comeu coisas inadequadas, alimentos que você não estava acostumado a comer, excesso de alimentos industrializados, ou é algo que persiste, ou você tem uma tendência a isso? Aí a gente vai ter que correr atrás da causa, né? Porque não adianta só, quando a pessoa está inchada, ela vai lá e tomar um diurético e achar que resolveu o problema. Não, porque qual é a causa do inchaço? Então eu vou só, não estou sabendo, eu vou só estar aliviando um sintoma. Então todo sintoma tem que ter uma causa. E é isso que nós temos que buscar. Então quando é temporário, gente, é algo errado que a pessoa está fazendo ali. Por exemplo, tá calor, posso aumentar e ficar mais inchada. Parei de fazer exercício, eu estou sedentária, posso acumular mais líquidos. Eu estou em desequilíbrio hormonal, pode acontecer. Então, tem vários fatores que podem levar ao acúmulo de água, que eu vou falar todos eles aqui, tá? Mas o importante é a gente sempre saber a causa. E esqueçam de achar, né? Não vão atrás de, mas eu sempre fui assim e sempre vou continuar sendo. Nada disso, né? Não se contentem com essa explicação simplista e é acomodação isso. Não pode, né? A gente tem que correr atrás de resolver o problema. Algo de errado está acontecendo. E principalmente se esse inchaço for prolongado, que daí, como eu falei, o assunto é mais sério, tá? E geralmente o inchaço acontece mais nos membros inferiores, como eu falei para vocês, nas pernas, nos pés, nos tornozelos, na panturrilha, né? Nos braços, nas mãos e às vezes no rosto também, às vezes na barriga, né? Mas o inchaço mesmo dos líquidos ficam mais nessa parte que eu falei para vocês, mais nos membros inferiores e superiores e mais no rosto, ok? Bom, e o que acaba causando? Acaba causando dores, né? As pessoas sentem dores nas pernas, inchaço,
fica aquela perna pesada, né? Não consegue pôr o sapato, incomoda, panturrilha, dói. Por quê? Porque está acumulando água ali, né? As mãos ficam duras para a gente se movimentar também, fica difícil para escrever, para manusear alguma coisa, né? Às vezes vocês podem ter dores de cabeça por causa do inchaço, porque começa a diluir muito o sódio, né? Muito líquido também, ou pode ter alteração de pressão, pode dar fraqueza, pode dar enjoo. Então esses são os principais sintomas que as pessoas têm quando estão com muito inchaço, além do transtorno, de vocês se sentirem mal, literalmente, né? Como saber a causa? É investigar, é o profissional, Thelma, que vai e buscar a causa, porque daí você vai começar a falar da sua rotina, dos seus hábitos, e a partir desse modelo de vida que você tem, o que você costuma comer, como você costuma se comportar, as atividades que você tem diárias, se você é uma pessoa que trabalha muito sentada, enfim, tudo isso, se você é sedentário ou não, as medicações que você toma, que você não toma, as disfunções que você tem através dos seus exames laboratoriais. Então é uma investigação que a gente tem que fazer, que a gente chama de rastreamento metabólico, porque a gente, como nutricionista funcional, a gente não vai olhar só para aquele problema. Veja bem, quando eu tô inchada, como eu falei para vocês, pode ser N coisas, eu tenho que investigar todas as coisas, né? Eu tenho que ver se eu tenho esse inchaço na barriga, será que não é o intestino? Será que eu tô comendo alimentos que não deveria estar comendo, que são intolerantes para mim, que vão se tornar inflamatórios e eu vou começar a ficar me sentindo inchada, porque eu tenho uma liberação até de histaminas, então eu começo a ficar inflamada e essa inflamação me leva a um inchaço? Né? Será que eu estou comendo, se minha tireoide está direitinha? Porque quando eu tenho disfunção tiroidiana, eu vou acumular líquidos no organismo. Na gestação, gente, é muito comum a gente também ficar inchada, principalmente do segundo ao terceiro trimestre, começa a aumentar o peso, então vocês começam, o peso do bebê, lógico, e começa então a comprimir, né, todos esses vasos pélvicos, e aí o retorno fica mais difícil. Será que eu tô com sobrepeso, obesidade? E aí é lógico, o coração bombeia esse sangue, mas para voltar fica mais difícil, o retorno venoso. Será que eu tô com acúmulo, né, no meu sistema linfático? Tá difícil de drenar essa linfa e ela tá acumulando nos tecidos e nas cavidades? Será que a própria alimentação, que eu vou me deter mais nisso, que tá com excesso de sódio, com alimentos industrializados, com embutidos, né? Quantas e quantas pacientes, a minha filha tem pressão alta, está muito inchada. Então, pressão alta, lógico, quando eu tenho pressão alta, eu vou acumular mais líquidos no organismo. Então, aí é mais necessário ainda eu fazer essa diminuição de retenção, porque quanto mais inchada, maior vai ser a minha elevação da pressão arterial. Então, eu tenho que saber se a falta de água está me levando a inchar. Uma das coisas frequentes, gente, é a desidratação. As pessoas bebem pouca água. Quanto menos água vocês tomarem, mais água vocês vão reter. Quem não bebe água, o organismo segura a água no organismo. E aí vai ficar presa essa água. Então, para o nosso rim funcionar bem, para limpar todas as toxinas, para poder mandar embora, para drenar, para o meu sistema linfático trabalhar direitinho, não ficar com essa sobrecarga, né? Ficar empoçando água em tecidos. O que eu vou fazer, gente? Eu vou ter que beber água. Então, uma das dicas principais, por isso que até comecei o post de segunda-feira com isso, quem me segue sabe disso, é beber água. Se eu não beber água suficiente, eu vou acumular líquidos no meu organismo. Então vamos elencar as causas possíveis, né, da retenção hídrica dos edemas. Vamos lá, gente, olha lá. Então pode ser a falta de hidratação, o consumo de sal e de alimentos ricos em sódio. Por isso, olhem os rótulos. Qualquer alimento industrializado vai ter mais ou menos sódio como conservante. E nós sabemos que o ideal é consumir de 2 a 4 graminhas
né, de 4 a 5 graminhas, melhor dizendo, de sal, de cloreto de sódio ao dia. Né? De sódio é de 1.100 a 3.300 ao dia, o ideal é 2.400 de sódio ao dia. Eu tenho alguns alimentos, né, que eu vou falar para vocês, como por exemplo, aquele macarrão instantâneo, sabe qual que é, que põe na água e já fica pronto, ele já cumpre o requerimento diário. Então, para quem tem hipertensão, são 2 gramas só de sal ao dia. Para quem tem uma pressão normal e que não está inchada, pode ser até de 4 a 5. Mas se você já é inchada, se você está inchada, né, só por causa das férias, isso e aquilo, a Ana Carla fala, boa noite. Boa noite, obrigado por linda, né? Então, se você já está inchada, são 2 gramas. Se você tem pressão normal e não está inchada, de 4 a 5 gramas, que é uma colherinha de chá. Então, olhem todos os alimentos industrializados, né? Os que estão enlatados, né? A gente tem alguns enlatados hoje que já não tem sódio. Vocês sabem que uma das exigências da Organização Mundial da Saúde é diminuir a quantidade de sódio dos alimentos industrializados. Sabe aqueles sucos em pó? Gente, aquilo é um crime o que tem de sódio. Então, cuidado com os enlatados, cuidado com os embutidos, salame, mortadela, presunto, peito de peru, os queijos. A gente tem queijos também super salgados, parmesões salgados. Então, todos esses alimentos, né, no dia a dia, biscoitos, não pensam que aqueles caldos concentrados são repletos de sódio. Shoyu, tem gente que coloca já desde para as crianças. Então já vai mudando, veja bem, desde pequeno, se eu começar a colocar muito sal, tem gente que coloca sal na refeição sem experimentar se tá bom de sal. Então veja bem, vocês vão começar a alterar todas as papilas gustativas para o salgado, daí come um alimento rico em sal e achando que aquilo nem tá salgado. E vão começar a alterar o paladar também das crianças se começarem a fazer isso desde pequeno. Tenho as mãos e os pés inchados e meu intestino só funciona com remédio, tá vendo? Então é lógico, deve estar comendo algo que não seja compatível com a sua digestão. E aí começa a ter uma constipação, um bloqueio, uma desbiose intestinal, uma permeabilidade intestinal, começa a ir toxinas, fungos, né, sobrecarrega muito lá a parte sanguínea, linfática, aí é lógico, não bebe água, aí fica toda essa água acumulada nos tecidos, né? Então, causas, má alimentação, outra coisa que leva, não é só sódio, açúcar e farinhas também, porque cada vez que eu vou absorver carboidratos, a glicose, eu vou acumular 2 moléculas de água, então todo o açúcar vai fazer eu reter mais líquido. Todas as farinhas, mesmo é farinha sem glúten, não interessa, é farinha, vai acumular líquido. Então todo o açúcar, toda a farinha, bebida alcoólica acumula muito líquido e inchaço. Por isso que eu estou fazendo essa live hoje, porque eu sei que há um exagero de bebida alcoólica nas férias e nas festas. Então os pacientes todos vêm com uma alteração de inchaço também por conta disso, né? Então de alimentos, gente, esses são os piores. O sal, o açúcar, as farinhas e as bebidas alcoólicas. E o sal eu já falei para vocês em quais alimentos eles estão mais presentes. Quando vocês comem fora, uma dica que eu dou para os pacientes: não coloquem sal no alimento que vocês já vão pegar no self-service que não está temperado. Não põe sal, porque os outros, tipo assim, você vai pegar, sei lá, um frango, um peixe, uma carne, ele já tá com sal, porque tá lá pré-preparado. Agora, legumes, salada, pega tudo sem temperar, prefira esses, e vocês colocam limão, vinagre e azeite. Não usem aqueles molhos prontos, pelo amor de Deus, porque aqueles molhos prontos que ficam em balcão de self-service, o molho pronto que vocês compram industrializados, também tem sal demais, tem sódio demais. Então aprendam a olhar esses rótulos, tá? Onde vocês não imaginam tem sódio, porque eu falei que ele é conservante, ok? Então esse tipo de alimentação, a falta de hidratação, o desequilíbrio hormonal, principalmente presente
ou no hipotireoidismo, ou então quando eu tô pra menstruar eu vou ficar mais inchada, quando eu tô na menopausa eu vou ficar mais inchada. É normal que isso aconteça por causa da oscilação hormonal, por isso que as mulheres quando estão pra menstruar tem que tomar cuidado também e fazer todas essas dicas que eu vou acabar de falar pra vocês, né? Quando eu tenho descontrole também no hormônio cortisol, eu posso também ficar mais inchada. A aldosterona, que também é um hormônio que regula a retenção de líquido, e no hormônio antidiurético, que também eu tenho uma fabricação pela hipófise. Quando eu tenho uma alteração nesse hormônio antidiurético, eu também vou ter um descontrole na retenção de líquidos, tá? Gestação eu já falei, hipotireoidismo já falei, alergias e intolerâncias alimentares eu também já disse, que pode ser uma das causas do inchaço. E lógico que a insuficiência renal, algumas doenças graves, aí já é prolongada a insuficiência renal, não é temporária a retenção hídrica. Aí é prolongado, a causa é mais séria, quando eu tenho uma insuficiência renal, pode me levar a isso, a hipertensão pode me levar a uma retenção hídrica e também problemas cardíacos e a obesidade. Aí são doenças que me levam a inchar, a acumular mais líquidos no meu organismo. Sedentarismo, ou eu ficar muito de pé, ou eu ficar muito sentada numa mesma posição. Por exemplo, eu aqui, muito sentada, quando chega no final do dia, eu sei que minha batata da perna, minha panturrilha, né, melhor dizendo, começa a ficar inchada, é normal, então eu fico muito tempo sentado. Por isso até a gente tem que se obrigar a fazer exercício para ativar mais a circulação e fazer com que haja uma drenagem, né? Um alívio nessa retenção de líquidos. Altas temperaturas também fazem com que a gente acumule mais líquidos, tem uma vasodilatação, então o calor faz a gente inchar mais. Então por isso também essa época do ano acaba acontecendo esse inchaço, né? Então, gente, essas são as principais causas. E eu, como nutricionista, falo que todo paciente que vem até mim, eu tenho que saber tudo isso, perguntar tudo isso, para saber qual é a causa que está levando esse paciente a inchar, ou quais as causas. Às vezes não é uma, são várias, certo? Muito bem, deixa eu dar uma corridinha aí. Alô, Rio de Janeiro, Pérola Deus, é isso. Vocês estão perdendo uma grande Oh, meu amor, obrigada, viu? Mineiroca, estamos mesmo, olha lá. Não é nada. Tem profissionais ótimas no Rio de Janeiro, colegas minhas, viu? Doutora, se ficar sem sal faz mal? Não, tem muitos alimentos que já tem sódio naturalmente, né? Eu retiro o sal completamente quando o paciente tem um caso muito grave, né? Então ele tá realmente com uma insuficiência renal muito importante, aí a gente tem que fazer um controle rigorosíssimo de sal. Se a sua retenção for temporária, você pode diminuir o sal, como eu tô falando. Usa na refeição que você vai dividir com outros membros da sua família, ou quando você vai comer fora já sabe que lá tem sal, e evita aquilo que eu te falei que é mais salgado. Não ponha sal em outras preparações, tipo na salada, no legume. Então a gente vai fazer um equilíbrio dessa forma. Não precisa ficar com a isenção total de sal, tá? Porque também é lógico, o sódio é importante, mas a gente tem alimentos que já tem sódio. Eu sempre procuro falar para os pacientes usar o sal rosa do Himalaia. A gente tem hoje muita adulteração também nesse sal aqui, né? Agora você acha em qualquer lugar, né? De uma forma barata, então cuidado onde vocês vão comprar a procedência. Mas mesmo sendo um sal rosa do Himalaia, ele não tem menos sódio, ele só vai ter mais minerais, porque ele não foi refinado. O sal que tem menos sódio é o sal light, que tem menos 25% de sódio do tradicional. Todo alimento light, ele só pode ser classificado dessa forma se houver essa diminuição de algum ingrediente, no caso o sódio, do tradicional, né? Então o sal light, se eu quero diminuir o sódio, seria o mais conveniente. Ou então usar o sal rosa, que eu ainda prefiro, porque ele tem mais minerais, tem mais potássio, tem mais magnésio, tem mais iodo. E aí usar pouquinho, é pouco. E aí vocês vão mudando o paladar de vocês. Então a primeira providência a tomar na alimentação, quando vocês têm um inchaço ou pontual, que é temporário, por causa de algum exagero de férias, festas, ou mesmo fim de semana, ou prolongado que seja,
porque você já tem uma hipertensão, uma insuficiência renal, a gente vai reduzir o sal ao máximo. Ao máximo que eu digo é conseguir ficar com 2 gramas ao dia. É legal, às vezes tem sachêzinho de sal, tem de 2 gramas, daí você pode falar, isso aqui vai dar o dia inteiro para mim. Ou então saber que 2 gramas em média é meia colherinha de café, bem pouquinho, né, gente? Colherinha de café são 5 gramas, né? E aí você vai colocar meia colherinha daquela, tá? Seria o modo de vocês poderem estar fazendo a mensuração do uso de sal ao dia. Além disso, gente, a gente vai evitar os farináceos. Então, eu não dou farinha nenhuma. A gente vai consumir a mandioca, não a farinha da mandioca. Eu vou consumir o arroz integral, não farinha de arroz. Eu vou consumir um adoçante chamado estévia, por exemplo, ou um xilitol. Não vou consumir açúcar demerara, açúcar mascavo. Porque as farinhas e os açúcares, eu acabei de falar que além do sal, eles vão inchar. Então eu não vou usar esse tipo de alimento num paciente que eu quero fazer com que desinche, com que elimine água, certo? Não vou usar nenhum alimento industrializado. Eu vou usar alimentos naturais, que eu vou falar para vocês quais que vão drenar melhor essa água, vão eliminar mais rapidamente essa água empoçada aí nos tecidos e nas cavidades, tá? Então, ó, evitem qualquer tipo de embutido, não comam, enlatados, industrializados, molhos prontos, tudo isso vamos tirar da sua alimentação. Reduzir o sal, tirei o açúcar, tirei as farinhas, então massa, pães, macarrão, bolachas, biscoitos, isso não entra, tá? Por quê? Porque se eu dou isso, eu vou acumular líquidos, bebida alcoólica também não entra. Mas em compensação, eu vou ter que dar um volume de água adequado. Qual é o volume de água adequado para cada pessoa? Veja bem, se a pessoa não é uma pessoa inchada, eu vou tomar a minha, ó. Eu vou considerar em média de 30 ml por quilograma de peso ao dia. Se a pessoa está inchada, eu posso chegar até 40 ml por quilograma de peso ao dia. Vamos fazer a conta rápida? Uma seguidora ainda me perguntou isso, que não sabia fazer essa conta, olha. Deixa eu ver aqui quem tá aí, né? Olha só. Se eu tenho 60 quilos, oi Cleia Borges, doutora Linda. Doutora, posso tomar suco de couve com cenoura e laranja todos os dias? Elza, todos os dias não, né? Tudo que é todo dia, que é muito, vai fazer mal. Couve, lembra que tem fitatos, glicosinolatos, que quem tem problemas na tireoide não pode. Esses fitatos têm substâncias antinutricionais que diminuem a absorção de cálcio, de ferro e compete com iodo para a saúde tiroidiana. Então, couve crua todos os dias eu não gosto de dar. Eu vou variando. Aí dá um susto na couve e come ela de outra forma. Né? Não preciso entrar com cenoura e laranja todo dia. Aumenta muito o carboidrato. Né? Come a cenoura cozida numa hora, a laranja com bagaço na outra. Eu não gosto de dar suco. Suco não entra. Vai comer a fruta cortada com bagaço, com casca, porque eu abaixo o índice glicêmico, vai dar mais saciedade, melhora o trânsito intestinal, ajuda como pré-biótico já todas essas fibras. Então é muito melhor. Nem para as crianças a gente não dá mais suco. Então esquece suco de fruta, nem no suco verde. Tá? Se for muito, é uma fruta de vez em quando. Mas lembra que eu falei, a couve é de vez em quando nesse suco detox. Eu falei isso, tem uma gravação minha sobre isso. Não todos os dias. Se for, é algo pontual, uma semana, 10 dias, só durante essa dieta detox, que não é para virar a vida inteira, tá? A gente tem que fazer alternâncias, estratégias diferentes na nossa alimentação. Bom, voltando àquela continha da água, percebam assim, se eu tenho 60 quilos e vou consumir 30 ml de água ao dia, eu vou fazer 6 vezes 3, 18. Então, vão dar, para mim, 1,8 litro de água. A água é insubstituível, né? Mas, se eu tenho uma inchaço, eu vou fazer vezes 4. Então, vai dar 40 ml, né? Então, 60 vezes 40 ml vai dar 2 litros e 400 ml, né? 2,4 litros ao dia. Mas,
Como eu falei, água é insubstituível, mas eu posso fazer água flavorizada, com gengibre, limão, hortelã, posso juntar os três, não tem problema. Às vezes esse gostinho na água facilita uma hidratação. Posso usar uma água mais alcalina, quem precisar, quem tiver a possibilidade, que tem um pH acima de 7, porque geralmente essas pessoas são mais ácidas, então a gente pode usar, além de uma alimentação mais alcalina, a água também mais alcalina, né? A menos que ela tenha problemas gástricos, de ter uma redução do suco gástrico, daí eu não vou usar água alcalina, que vai prejudicar mais ainda a digestão. Então, eu posso estar usando águas flavorizadas, posso contribuir com chás. Quais são os chás diuréticos? Olha lá, gente, tomem nota dos chazinhos, que vocês podem até fazer, como eu falei já, gelados. Não precisa fazer quente, hein? O sal grosso é saudável? Ele é mais saudável do que o sal refinado. Mas o sal rosa ainda é mais saudável, porque ele é um grosso com mais minerais. O branco não tem tantos minerais, não é tão rico. Agora, cuidado quando vocês fazem a salga com sal grosso, seja rosa ou não. Porque no momento parece que não salgou, porque ele não dilui tão fácil. Depois que ele diluir, aí vocês vão ver que vai salgar demais. Então põe menos quantidade e vai esperando ele diluir, que demora um tempinho com o líquido do alimento que vocês estão colocando, tá? Uma dica importante. A Cleia Borges está falando, o que você usa para crescer o cabelo? Gente de Deus, eu acabei de cortar hoje aí no meu cabelo, ó, ele cresce bastante, me alimento bem. É isso, é essa. Você viu? Vocês veem o que eu como todos os dias, né? Então é isso, suplemento, como, né? Mas principalmente alimento, é isso aí, gente. É um outro assunto, hein? Doutora, nem bebendo cerveja não faço xixi. Pois é, a cerveja inibe o hormônio antidiurético, né? Por isso que às vezes faz mais xixi quando toma cerveja, não é que ela é diurética. Aí tem um grande detalhe. E realmente não é para você ficar bebendo cerveja a ponto de querer fazer com que ela vá diminuir seu inchaço, né? Por favor, é por esses aspectos que eu tô dizendo. E o problema é que quando você bebe cerveja ou qualquer bebida alcoólica, os petiscos são sempre muito salgados. Então você vai para um amendoim salgado, você vai qualquer coisa frita que é salgado, uma batata frita. Será que também isso não tá levando você a inchar mais? Além da bebida alcoólica, como eu falei para vocês, ela inibe a cerveja, o hormônio antidiurético, e além disso, você consome muitos petiscos salgados. Veja isso, um queijo salgado, uma azeitona. Aí dançou, né, gente? Não tem organismo que aguente, vai ficar inchada mesmo, né? Então, como eu falei, quais são os chás diuréticos? Chá de cavalinha, hibisco, chá verde, carqueja, centela asiática, e o chá de casca de abacaxi também eu gosto de dar bastante, tá? Então esses chás melhoram muito a diurese. Pode fazer alternado, pode fazer 2 ervas juntas, não tem problema. Mas vou repetir, hibisco, cavalinha, carqueja, o chá de centela asiática que vai ajudar a circulação e o chá de casca de abacaxi. Não joguem fora a casca. Vamos fazer a da casca, lava bem e vai ferver isso, né? Posso fazer casca de abacaxi com gengibre? Pode, porque o gengibre desinflama também. O chá verde também tem, porque ele tem cafeína. O chá preto e o chá mate também acabam sendo diuréticos justamente pela cafeína. Porque eu não sei se vocês sabem, o café também faz a gente fazer mais xixi, né? Ele desidrata, ele diminui os líquidos corporais. Né? Então, não é a melhor bebida para fazer vocês urinarem mais, porque eu não vou dar muito café, eu posso dar no máximo 3 ao dia. Então, abusem mais dos chás, que o chá eu posso dar até 3 xícaras, tá? Agora, o excesso de água, o excesso de chá, também, se eu aumentar muito isso, além desses 2,5 litros, num contexto geral, no dia, eu posso também chegar ao outro lado da moeda, que é ficar com sódio muito baixo. Aí dá uma coisa chamada hiponatremia, que daí começa a dar tontura e enjoo, porque o sódio abaixa muito. Então, gente, tudo dentro de um equilíbrio, tá? Então,
Vamos fazer 3 xícaras de chá ao dia, vamos fazer 1,5 litro, 2 litros de água, nunca durante a refeição, começa com líquido em jejum, um copo de água, pode ser água com limão, durante o dia pode ser água com essas ervas, tipo que eu acabei de falar com vocês, com gengibre, com hortelã para dar um gosto, com rodela de laranja, fica uma delícia, rodela de limão, põe às vezes uma fatia de abacaxi, enfim, aí vocês podem usar o sabor que vocês quiserem nessa água, que fica gostosa, às vezes para quem não tem o hábito de beber água. Agora, uma coisa eu digo, quanto mais água vocês beberem, mais sede vocês vão sentir e mais vocês vão urinar. Quanto menos água vocês beberem, mais vocês vão reter, menos vão fazer xixi, menos vão transpirar, tá? E mais inchada vão ficar, tá certo? Então isso é fato, eu tenho isso muito como experiência aqui na clínica. Além disso, eu vou dar alimentos ricos em potássio, porque o potássio contrabalanceia com o sódio para poder fazer mais essa drenagem. Quem é rico em potássio? Banana todo mundo sabe, mas os vegetais verdes escuros são ricos em potássio. Então eu vou caprichar mais nas folhas. Além do que, gente, não esqueçam que folhas, hortaliças, legumes e frutas, 80% é água. Então isso não pode faltar na alimentação de vocês. Quem quer diminuir inchaço tem que comer pelo menos 5 porções de vegetais ao dia, 3 porções de frutas. E as frutas mais ricas em água, o melão, a melancia, o abacaxi, o kiwi, a laranja, a mexerica, são frutas que vão drenar mais porque tem mais água, são frutas mais cítricas. Agora, aquelas frutas mais maçudas, tipo maçã, pera, banana, já não tem tanta água, não vão ajudar vocês a fazer tanto xixi, não vão ajudar na diurese. Então, ó, melão, melancia, kiwi, abacaxi, laranja e mexerica tem o ano inteiro. Não tem o porquê, limão nem se fala. Então vamos caprichar mais nessas frutas, mais em folhas. O chuchu, eu adoro dar chuchu, porque ele aumenta muito a diurese, né? Então os vegetais verdes escuros, como eu acabei de falar, por causa do potássio. Então a couve crua no suco verde, de vez em quando, em dias alternados, se for frequente, pontualmente, né? Ou então eu posso usar ela, só dar um susto nela, pelo menos eu diminuo essas substâncias que são antinutricionais, o espinafre, o brócolis, então agrião, rúcula, alface, repolho, pimentão, tudo isso tem muita água, né? Que vai ajudar vocês a fazerem mais xixi. Não esqueçam disso. Então, vegetais e frutas não pode faltar. Um outro especiaria que é muito diurética é o coentro e a salsinha. Então não deixem de pôr coentro e salsinha. Tem gente que ama coentro, tem gente que detesta. Quem detesta parte para salsinha. Então vamos lá. Salsinha, gente, muito legal para fazer diurese. Então põe, mas sempre a cru. Porque a hora que eu cozinhar a salsinha, eu já vou perder o potássio dela e é isso que eu quero para fazer a diurese, tá bom? Porque no aquecimento o potássio se perde, por isso que eu preciso dos vegetais mais crus. Ou o coentro. E além disso, o coentro e a salsinha vão ajudar muito a fazer a desintoxicação. Outra coisa que eu não posso esquecer, ou melhor, 2 coisas. Erva doce e salsão. Para quem gosta, é excelente para fazer diurese. São ricos em água também e muito depurante, desintoxicante. Então eu gosto bastante. Além disso, alimentos ricos em magnésio. Magnésio também não pode faltar na alimentação de quem tem muito inchaço. Magnésio está presente principalmente nas sementes, castanha, nozes, amêndoas, mas nunca vocês vão comprar isso com sal, porque daí também não adianta, né? E nos grãos, né? Então eu tenho muito magnésio no feijão, na ervilha, na lentilha e no grão de bico. Então vamos lá, caprichando no magnésio com esses alimentos, tá? A excluir os alergênicos, né? Então de repente eu tenho intolerância ao glúten, ao leite de vaca, ao alho, enfim, às sementes, aos grãos, daí eu vou ter que tirar, né, os alimentos que eu sou intolerante, porque senão eu não vou parar de ficar inchada. Tem que investigar isso também. Então, eu faço esse tipo de alimentação, que isso é imbatível. Vou fazer sempre, como eu falei para vocês, alimentos naturais, porque eu não ponho nada de industrializado, vou reduzir o sódio, reduzir o sal, coloquei todos esses alimentos, que a base, gente, 80% da alimentação praticamente para esse tipo de pessoa tem que ser vegetariana. Vai consumir proteína? Vai, mas as proteínas magras, né? Então eu vou consumir um franguinho,
um peixe. E aí eu vou começar a usar outros temperos e ervas que não necessariamente tanto sal. Eu posso usar cúrcuma, posso usar orégano, um pouquinho de pimenta se eu quiser. Vamos usar a salsinha que eu falei pra vocês, o alho para quem pode, ou alho poró, a cebola, o suco de laranja às vezes eu uso até como tempero. Então isso tudo confere paladar, tomilho, tudo, orégano, enfim, que eu já falei, mas enfim, tudo isso confere paladar às minhas proteínas quando eu faço, e aí eu não preciso caprichar tanto no sódio, no sal. Eu ensino também os pacientes a fazerem um azeite temperado. Isso também reduz muito a ingestão de sal na comida de vocês durante o preparo. E também para temperar. Eu tiro o sal completamente quando eu faço a refeição com esse azeite temperado. O azeite temperado, como é que vocês vão fazer, gente? Anotem, prestem atenção. Eu tenho um post já antigo que eu fiz sobre esse azeite. Eu pego um azeite de qualidade boa, eu tiro a tampa dele, aquela tampona que faz a gente consumir menos azeite, né? Que diminui a saída do azeite. E ponho um pouquinho desse azeite assim, numa maceração que eu vou fazer com alho, alecrim, manjericão, orégano, pimenta se eu quiser, eu mudo. Vou colocando diversas ervas e pimenta se eu posso. Então eu faço uma maceração com isso e ponho um pouquinho desse azeite. Coloco esse azeite tipo 30 segundos, não mais do que isso, que senão ele oxida, por causa da temperatura alta do micro-ondas. Coloco lá no micro-ondas porque todas essas ervas, o alho, a pimenta, vão passar essas substâncias que são riquíssimas em polifenóis, em fitonutrientes. A gente vai passar todos esses compostos fenólicos pro azeite. Então o gosto, as substâncias boas passam todas para os azeites, antioxidantes e tudo mais. Aí eu pego esse concentrado que está macerado com as ervas e coloco tudo num vidro de azeite que estava sem um bocal. Coloquei lá dentro, tampei outra vez com aquele bocal que reduz a quantidade de azeite e guardo esse azeite na refrigeração. Porque a gordura, gente, quando ela fica fora da refrigeração, ela pode se rancificar, né? Então eu guardo o azeite depois de aberto, e geralmente vocês podem ver que agora os azeites melhores, eles estão sempre em vidros escuros para não ocorrer oxidação, né? E é importante também eu manter fora de luz. Então na geladeira eu evito luz, eu evito estar em ambiente quente, então fica lá dentro. Toda vez que eu vou fazer uma salada, que eu vou colocar como tempero de salada, ou vou colocar num legume, ou mesmo vou refogar algum alimento, eu vou usar esse azeite temperado. Aí esquece, eu não preciso quase de sal. Eu, particularmente, como eu já tenho um paladar já para menos sal, eu não coloco sal, porque eu já tenho todas essas ervas aí. Né? Então eu deixo às vezes para colocar o sal, numa carne, um pouquinho, mas na salada, nos legumes, mal você vai ver que quando você coloca esse azeite, você não precisa colocar sal, tá? Essa é uma dica. Agora, quando o paciente está muito inchado, gente, eu vou fazer, além da dieta detox, como eu falei para vocês, que eu vou ajudar mais ele com o suco verde, uma alimentação mais rica ainda em vegetais e frutas, né? Eu vou fazer uma dieta líquida. Às vezes eu faço. Eu tiro o sal e faço por alguns dias ou dias alternados a dieta líquida. Só a base de caldos, de sopas, de shakes, né? Que eu vou fazer ou a base de sucos de vegetais, né? O suco verde, aí eu faço. Mas isso são casos extremos que tem que fazer sobre orientação de um profissional nutricionista. E tem que ser pontual. Não dá para fazer. Às vezes a gente faz numa segunda-feira, depois de um feriado, né? Às vezes a gente faz num determinado no meio da semana. Então isso quando eu sinto que há uma necessidade de treinar mais. Fora toda essa alimentação que eu acabei de falar para vocês, é importante fazer os exercícios físicos para ativar essa circulação, fazer a drenagem linfática, porque ajuda bastante também, colocar as pernas para cima, às vezes quando tiver muito inchaço é muito bom, usar as meias elásticas também ajudam bastante, que são aquelas de suave, uma até média compressão, que vão ajudar muito, principalmente para quem tem edemas, inchaço nas pernas, né? E, gente, evitar, porque eu falei para vocês, todos esses alimentos industrializados. Vou falar mais uma vez, né?
E às vezes bolsa de gelo também nas pernas, como eu falei, isso alivia, porque quando eu faço a vasoconstrição, eu vou fazer então com que não haja tanto acúmulo de água, é mais fácil eu fazer xixi, né? Drenar tudo isso. Então, basicamente, gente, é isso que eu tinha para falar para vocês, né? Ó, aqui tem, eu falei para vocês, um pacote de macarrão instantâneo, só para vocês terem ideia, um pacotinho tem 1951 miligramas de sódio. Eu falei para vocês que o ideal é ter 2.400. Um pacotinho daquela porcaria lá, que eu já vou falar que é porcaria. O caldo de galinha, meio cubinho, né? O tradicional tem 979 miligramas de sódio. É absurdo. E ainda tem gente que consome isso. Ah, eu quero comer uma lasanha congelada. Muito bem, todos esses alimentos congelados, gente, olha lá, hein? Ó, meia porção, 1.734 miligramas de sódio. Tempero pronto para arroz, olha que absurdo. Uma colherinha de chá de 5 gramas. Falei errado, a colherinha de chá tem 5 gramas, não de café. 1.645, meu Deus do céu. Queijo parmesão, quer saber quanto tem numa fatia de queijo parmesão de sódio? 553. Aí você come isso com o seu aperitivo, né? Com a sua caipirinha, com a sua cervejinha, com azeitoninha. Aí pronto, basta. Aí na segunda-feira vai estar o quê? Uma bolinha inchada, né? Então não dá pra gente pensar dessa forma. Ah, quer fazer o seu chá diurético? Pode bater o chá de hibisco gelado com frutas vermelhas. Eu fiz isso outro dia num post, né? Com polpa de frutas vermelhas. Fica uma delícia. Frutas vermelhas é ótimo para circulação e o hibisco vai fazer vocês fazerem muito xixi. Cuidado com os excessos. Também excesso de hibisco, excesso de cavalinho, excesso de carqueja, excesso de chá. Toma 1 litro de chá porque quer fazer muito xixi, porque exagerou demais. Aí acaba ficando naquele outro formato que eu falei. Começa a ter sintoma de fraqueza, dor de cabeça, enjoo. Por quê? Porque o sódio se diluiu muito, ficou com o sódio baixo e pode dar toda essa tontura, esse mal-estar. Então tudo dentro de um equilíbrio. Vamos lá, vamos ver as perguntas agora. Aqui. A Nune Maria Aparecida fala: vejo minhas amigas indo no banheiro, nunca vou. Então, veja de tudo isso que eu falei, o que você está fazendo de errado. Tomando pouca água, né? Tá comendo esses alimentos que eu falei, tá deixando de comer aqueles que tem muito sódio. Veja qual é a sua causa, vê lá. E, uma outra coisa que eu vou falar para vocês. A gente como mulher, a mãe ensina assim, não usa banheiro, né? Quando você tá fora de casa. E a gente mesmo tem essa preocupação, né? Não é qualquer banheiro, banheiro público, é horrível da gente usar. Às vezes a pessoa trabalha num lugar que não tem confiança, mas enfim, cuidado também com essa história, porque às vezes vocês estão com vontade de fazer xixi e começa, bom, agora não dá porque eu tô trabalhando, agora não dá porque o banheiro aqui não é legal, não é limpo. Aí o que acontece, gente? Vocês vão travando, segurando cada vez mais a urina e vão começando a perder esse estímulo, tá? de urinar. Isso pode acontecer tanto dando a constipação para quem não consegue evacuar fora de casa, fora do banheiro, ainda mais mulher, e a mesma coisa com relação à urina. Não consigo urinar em qualquer lugar e vou segurando a urina. Aí eu começo a ficar toda hora inibindo esse estímulo, né? Porque o estímulo da diurese vem quando enche a bexiga a ponto que não aguenta mais, então fala, você tem que fazer xixi, esvaziar essa bexiga. E às vezes a mulher segura. Aí começa a ter problema, principalmente de infecção urinária. São as mulheres que prendem a urina porque não querem parar de trabalhar, ou estão ocupadas, ou lá não é o banheiro, não é o momento devido. Cuidado com essa história, que eu já escutei muito. Começa a acumular a urina, tem infecção urinária e começa a dar cálculo renal. Por quê? Começa a segurar esses substratos. Esses solutos começam a ficar muito lá parados, né, nos tubos renais, cálcio, ácido úrico, ureia, e aí começam a formar os cálculos renais. Então cuidado com isso, tá, gente? Foi bom ter lembrado de falar sobre isso. E, bom, enfim, e eu ia falar mais alguma coisa, mas deixa eu ver aqui o que eu preciso falar. Deixa eu ver. Uma outra coisa, quer ver? Mulher que trabalha na rua. Eu trabalho na rua, doutora, eu fico de carro o dia inteiro, como é que eu faço para fazer xixi? Então eu não tomo água.
Bom, vocês veem que eu faço exercícios com água sempre, minha garrafinha tá do lado, eu acordo tomando água, vou pra academia tomando água, tomo água o dia inteiro, aqui do meu lado tá tudo bem, eu tenho um banheiro aqui, ótimo, eu tenho esse privilégio, eu acho um privilégio, mas cuidado, porque essas mulheres, vocês, mulheres, homens que estão me vendo, que não tem um banheiro próximo e ficam sem tomar água por causa disso, vão ficar inchados. Vai ter que resolver esse problema, gente. Então, quando sabe que está próximo de estar no banheiro, aumenta o volume de água, então não dá para manter sem tomar água, sem se hidratar por conta disso. Vai ter que parar para fazer xixi, porque senão leva até um pinico no carro, não sei, se vira. A gente só não pode ficar doente por causa dessas rotinas que nós temos, né? Viver dentro dessa rotina não é um dia ou outro, né? É todos os dias, aí vai causar problemas para vocês, mais graves inclusive. Aí, ó, aqui a Nuni fala que quase não faz xixi. A Beatriz Daniel, doutora, eu tirei totalmente o sal e fiz todos os tipos de ultrassom. A última vez que foi em 11/11 que fiz consulta, não consigo parar de inchar. E também tenho dores. E os médicos o quê? Dores. E os médicos o quê? Bom, é difícil eu te falar sobre isso, Beatriz, porque assim, se você fez ultrassom e não acusou nada, que você nem tem nenhum comprometimento, né, anatômico com relação, não tem nenhuma inflamação, quer dizer, a gente tem que ver exames laboratoriais, tem que fazer essa alimentação que eu te falei, eu vou ter que descobrir outras causas que podem estar te levando a esses inchaços e as dores abdominais, né? Então, como eu te falei, são muitas. Eu dei para vocês uma ideia do que pode ser e como a gente pode tratar, mas cada caso é um caso. Eu tenho que sempre considerar as individualidades como nutricionista funcional. Então eu tenho que fazer os exames e ver toda essa avaliação clínica para mim poder usar um tratamento adequado. A gente tem suplementos hoje excelentes também que dá para fazer, que eu utilizo bastante para inchaço. Tem um suplemento chamado Cactinea. Cactinea é muito bacana para diurese, eu uso muito a cavalinha às vezes, né? Eu posso estar usando ela em extrato seco, a gente vai usar também cavalinha, centela asiático, às vezes eu faço, quem não faz chá, eu faço em cápsula, cavalinha carqueja com centela, ponho às vezes o hibisco em extrato seco, porque às vezes o paciente não tem a paciência de fazer chá. Ou então até uso, sem querer fazer propaganda, para quem pode desinchar, só cuidado, porque veio um paciente aqui essa semana e estava fazendo uso do desinchar, mas tinha hipertensão. Se tem hipertensão, o desinchar não pode tomar chá verde, nem chá preto, nem chá mate, que pode alterar a pressão. Então cuidado, porque tem cafeína, então cuidado, nem tudo que é bom para todo mundo, tá? Então vamos lá, viu, Beatriz? Eu precisaria investigar você, né, doutora? Que não tem o que fazer. Lógico que sempre tem o que fazer. Só drenagem? Não, a gente vai poder ajudar muito. Ketchup e mostarda, meu Deus do céu. Não pode consumir ketchup e mostarda, molho inglês, nem shoyu. Quem é inchado, esquece isso. Doutora, sempre compro chia e em semente, mas errei e comprei em pó. Ela em pó precisa colocar na água? Bom, ela já está refinada, né? Ela não vai inchar tanto quanto o grão, mas é bom colocar um pouquinho de água. Pode colocar um pouco menos de água do que se você colocasse em grão, tá? Ela não vai absorver tanto a água. Rosângela, oi, tudo bem? Oi, Aline. A Lenira, fala sobre o ketchup e mostarda. Falei, não pode, tá? Cíntia Dux, oi, linda, um beijo pra você. Ansiolíticos engordam? Não, eles deveriam emagrecer, né? É diferente de calmante, mas antidepressivos, aí entra numa outra categoria. Mas se eu diminuir a ansiedade, às vezes o paciente come muito por ansiedade, embora não seja o assunto, hein? Tô respondendo uma coisa que não é 35 Janaína. Então eu deveria emagrecer, porque eu retiro essa fome emocional, né? Eu diminuo pelo menos a fome emocional, porque eu controlei mais a ansiedade. Água com gás, pode? Não diariamente, eu não dou
com muita frequência água com gás. Eu quero água natural, água mineral de boa qualidade. Água com gás distende muito o estômago e eu não gosto de dar água com gás frequentemente, só pontualmente. Agora as águas flavorizadas, tudo bem. A Giovana Farias, oi linda. Tem algum malefício em consumir apenas água alcalina? Tem. Você sabe que tem? Depende do paciente. Pode ter paciente que sim. Aí a corte Marcela. Vou falar sobre um paciente que eu atendi agora às 5 da tarde. Ele consumia muita água alcalina. Ele começou a ficar com azia, com dor de estômago, principalmente depois que comia. Sabe o que aconteceu? Abaixou muito o suco gástrico dele. O nosso estômago tem que ser ácido para digerir comida. Eu já falei isso numa live de digestão. E acontece que se eu consumo muito água alcalina, até água demais, eu vou vou aumentar o pH do meu estômago, ele vai se tornar mais alcalino e aí eu tenho dificuldade de digestão. Então cuidado, como eu falei para vocês, tudo que é demais, né? E pode causar problemas. Aqui, ó. Driana Lemosvi. Tenho 75 quilos, seria 3 litros, não consigo beber nem 1 litro. Pois é, 75 quilos, vamos lá fazendo. 75, pelo menos vezes 30 ml, vai dar 2,225. 2 litros e 250 ml. Mas vai devagar, né? Não é que eu estou falando 2 litros e pouco, que você vai de uma hora para outra já... hábito alimentar, hábito de beber água, é aos poucos, gradativamente, gente. Ninguém muda do dia para a noite. Vão gradativamente, mas não volta para trás. Vai devagar, hoje toma mais um pouquinho, depois mais um pouquinho. Vai também alternando com chás, com as águas flavorizadas, daí você vai ver como você consegue. Daqui a pouco você tá tomando 2 litros aí de leite, né? Facinho. Tá bom? Olha lá. Nossa, 19,56, gente. Eu vou ter que parar aqui. Maria do Socorro, doutora top. Bom, inchaço nos meus dedos das mãos pode ser retenção hídrica? Sim, pode ser. Eu falei que mãos, pés, pernas são mais comuns. Gente, eu vou ter que parar a live por agora, que senão eu não vou conseguir arquivar ela no meu canal do YouTube da doutora Roseli Rossi. Lá estão todas as lives, inclusive vai estar essa. Essa tá gravada, vai estar gravada nos stories, ficam 24 horas. Depois eu mando lá passo o link para vocês, né, do YouTube, mas podem procurar por todas. E para quem eu não respondi, vocês podem me mandar, né, as perguntas que eu vou respondendo na medida do possível a todos, certo? Um beijo grande para vocês. Espero ter ajudado mais uma vez, que tenha sido uma hora proveitosa para poder vocês adquirirem mais informações, passarem para outros ou para si própria, enfim, sempre vocês são uma multiplicadora de informações para cada seguidora minha que está escutando essa live. Tenho certeza que vai falar para outra, para amiga, é lógico, como eu falei para vocês, cada caso é um caso, mas sempre alguma dica acaba sendo comum aí a várias pessoas, tá certo? Pode ajudar, né? Essa é a minha intenção de fazer a live semanal. Um beijo grande, obrigado pela audiência de sempre. Fiquem com Deus, ó. Um beijo pra vocês. Boa noite. Vou postar a receita da berinjela que todo mundo pediu. É hoje, hein? Já, ó. Pode ir lá, hein, pra conferir. Um beijo.